Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom que nós vamos hoje estudar dois capítulos, capítulo 16 e 17 de Josué. A sorte que tocou aos filhos de José começa no Jordão, perto de Jericó, na banda oriental das águas de Jericó, e vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa de Betel. De Betel sai para a luz, passa ao território dos Arquitas até Atarote, desce rumo ao ocidente, ao território de Jafleti, até o território de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi este o território dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Para o oriente, a fronteira da herança é Atarote e Adar até Bet-Horon de cima. Sai este território para o ocidente, junto a Micmetá, ao norte. Vira para o oriente até Tanat-Siló e passa por ela ao oriente de Janoá. Desce de Janoá a Atarote e a Naarate, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tapua vai ao território para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e vai terminar no mar. Esta é a herança dos filhos da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades, com as suas aldeias, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas são sujeitos ao trabalho forçado. A sorte da tribo de Manassés, primogênito de José, foi primeiramente para Maquir, primogênito de Manassés. Maquir foi pai dos gileaditas que haviam recebido Gileade e Bassã, porque eram homens de guerra. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, os filhos de Semita. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. São estes os nomes das suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos líderes, e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, fora a terra de Gileade e Bassã, que está perto do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O território de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está em frente de Siquém, e vai pela direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, mas Tapua, ainda que situada na fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então, desce a fronteira ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, no meio das cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés está ao norte do ribeiro, indo até o mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. O território de Manassés chegava ao mar e tocava a Assé, e pelo oriente em Issacar. Em Issacar e em Assé tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleã e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, bem como a região dos Três Outeiros. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Entretanto, fortalecendo-se os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Então os filhos de José disseram a Josué: porque
nos deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo nós tão grande povo, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Disse-lhe Josué: se sois povo grande, subi ao bosque e cortai para vós lugar ali na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim vos é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro, tanto os de Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: povo grande és e tens grande força, não terás apenas uma sorte, mas a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, tu a cortarás e as suas extremidades serão tuas, apesar de os cananeus possuírem carros de ferro e serem fortes, tu os expulsarás. Amém, queridos? Oremos. Muito obrigado, Deus, por este lindo dia, por esta oportunidade. Ajuda-nos a descansar no Senhor, ó Deus, em todo o tempo. Colocamos diante de Ti o nosso coração, nos apresentamos a Ti agora, desejosos de aprender um pouco mais na Tua palavra, de acordo com o texto que nós lemos. Muito obrigado desde já, te agradecemos e pedimos a ajuda do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Viu como é que nós não poderíamos estudar um capítulo e não estudar o outro, porque na verdade esses dois capítulos juntos estão falando da herança dos filhos de José, e na verdade há uma mistura no texto entre uma terra e outra, deixando claro para nós que na verdade a terra estava, era como se fosse uma terra só, e Deus aqui apresenta os limites da propriedade de cada um, mas era como se fosse uma terra só, tanto que o capítulo 16 vai falar de Efraim, mas fala de Manassés, e o 17 vai falar que havia cidades que estavam dentro das cidades de Efraim, que estavam dentro das terras de Manassés, né, irmãos? E isso é muito importante para nós, para a gente compreender como Deus estava agindo aqui no Velho Testamento na hora de dividir as terras. Lembra os irmãos que não têm vindo nos estudos ultimamente, que quando a Bíblia vai dizer que a terra caiu por sorte, tá, irmãos? Não quer dizer que foi um sorteio da forma como nós conhecemos um sorteio, tá? Para a gente dividir um terreno muito grande lá para 12 tribos, 12 pessoas, por sorte, você ia imaginar o que primeiro? Quando se fala assim, dividir-se a terra por sorte, você ia imaginar o quê? Sorteio, não seria? Cada um talvez pegava um número e aí colocava dentro de uma sacola e balançava. Ó, essa terra aqui vai sair para quem a gente tirar agora, né? Mas não foi assim. A gente sabe que Deus, né, disse para que Josué dividisse a terra em 7, e aí ele ia dividir esse espaço de 7 entre as tribos que restavam, porque 2,5 tribos ganharam terra antes de atravessar o Jordão, ou seja, do outro lado do Jordão. Mas tem uns pontos importantes aqui, pelo menos 3, que é importante para nós tirar a lição, tá? Todo o texto da Bíblia tem lição para nós. Claro, e nós não vamos deixar de estudar como temos estudado, tá bom? Então o que vai falar o capítulo 16? Vai falar da herança de Efraim, e o 17 vai falar da herança da meia tribo de Manassés, que na verdade, irmãos, fica entrelaçado, como eu disse para os irmãos, a distribuição da terra, tá? Uma grande lição que nós pegamos dentro desses textos, irmãos, primeiro, o contentamento em ter de Deus aquilo que Deus tem para nós, e nós vivemos contentes e felizes com aquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que hoje a igreja, os crentes precisam aprender, é eles estarem alegres e satisfeitos com o que Deus lhes dá, tá? Vou fazer uma pergunta para você: é bom a gente querer ter muitas coisas ou não? Pode responder que é estudo bíblico. É bom você querer ter muitas coisas, mas e agora? Você está preparado para não ter muitas coisas? É isso que importa. Porque o que nós estamos aprendendo ultimamente é que a gente tem que ter, e que Deus vai dar. A gente tem uma ideia que Deus vai dar e não vai parar mais de dar. Eu gosto muito daquele texto que diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas, o quê?
necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, Deus não desperdiça nada. Deus dá na medida. Deus dá o necessário. Os irmãos que estão estudando a Bíblia aí sabem, o maná é um bom exemplo de que Deus te dá muito, te dá em abundância. Mas a abundância para Deus é o que você necessita. Não é mais do que a gente necessita. Deus não desperdiça, Deus não joga fora. Tá? Não sei se você conhece alguém que tenha roupas em casa que não usa, ou que tenha calçados que não usa. Não é? Eu também conheço. Um dia eu fui conversando com uma pessoa que tinha muita roupa, muito calçado. Eu falei, quantos pés que Deus te deu? Aí ela nem precisou de continuar a conversa. Nossa, Deus, é mesmo, pastor. Deus não te deu tantos pés, te deu 2. Alguns têm um só, né? Porque amputou, outros não tem nenhum. Mas, no normal, Deus vai te dar 2 pés. Por que você vai ter, em exagero, par de sapatos? Para quê? Para e pensa. Não é? Para quê? Você vê, irmãos, como é que o maligno usa? E a gente não desprende disso também. A gente não desprende, a gente não tem coragem de dar para ninguém. A gente guarda aquilo até estragar, né? Então, queridos, é só para você ver que Deus é um Deus econômico e ao mesmo tempo, Deus faz tudo com muita fartura, mas é só o necessário. O maná era um exemplo. O maná, o povo tinha que colher só o necessário para cada pessoa comer naquele dia, porque Deus ia dar mais no outro dia. E quando eles resolveram acumular, o que Deus fez? Fez pudrecer o maná. Isso quer dizer para nós que essa ideia de acumular, onde nós aprendemos ela? Acumular de forma geral, estocar comida. Para quê? Você guarda lá e às vezes estraga trigo, fubá, né? Estraga feijão. Para quê? Tenha um cálculo, tem aquilo que você precisa, mas só, queridos, que a gente precisa estender isso para todas as áreas da vida. Às vezes a gente tem um carro, mas a gente chora e quer ter outro, aí a gente tem que perguntar, por que eu quero ter outro? Eu preciso de outro? Ou talvez você nem precise de carro nenhum, mas a gente tem que pensar assim, porque a grande lição que nós vamos pegar, principalmente nesse capítulo de hoje, é como Deus, Ele é preciso naquilo que Ele faz, e ao mesmo tempo, Ele também nos ensina a compartilhar aquilo que nós temos, porque as terras de Efraim estavam lá, era de Efraim, mas estavam dentro do território de Manassés. Então, ou seja, quem é dono afinal de contas? Temos uma ideia que todo mundo tem que comprar um imóvel, e eu fico pensando, será que todo mundo tem que comprar imóvel? Para quê? Não estou falando para você não ter um imóvel, não tenha. Mas para que a gente tem que ter? Para e pensa. A gente cria umas coisas na cabeça que eles colocam em nós e às vezes faz a gente morrer. Às vezes a gente perde coisas espirituais correndo atrás das coisas materiais. E Deus é tremendo, Deus trabalha essas questões no nosso coração a cada dia, para a gente não preocupar com o dia de amanhã, não viver ansiosos com o dia de amanhã. Então, queridos, a gente vai encontrar dentro desses 2 aqui, irmãos, na verdade, a forma como Deus trabalha aqui, mesclando, nos ensinando, queridos, que a gente precisa aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor, na provisão de Deus, e saber que Deus é muito preciso quando Ele divide as coisas. E aqui nós vamos ver que Manassés estava recebendo menos terra, e ele reclamou que eles eram um povo muito grande e precisava de mais terra. E aí Josué vai e simplesmente dá para ele mais terra. Olha só, sem confusão, sem briga, não houve guerra. Chegou perto do líder e precisa de mais terra. Quem aqui já viu falar em morte por causa de terra? Eu já. Morte por causa de terra, já ouviu falar? Não é? Tá vendo aqui, ó? Morte por causa de terra. Aqui não, o camarada precisou demais, foi lá no Josué, nós somos um povo muito grande, Deus tem abençoado a gente, nós crescemos muito. Então, Josué, não dá para nós só essa terra. Josué vai e vira para eles, olha, então já que vocês é povo muito grande, não basta para vocês,
toma então tal região, vai lá. Aí eles, mas o pessoal lá tem carro e são fortes. Não, vocês são um povo grande, e o texto também dizendo, tu os expulsarás, você é povo grande e vai expulsar. Então é só para a gente perceber, querido, como funciona. Está entendendo? Vamos seguir então, para que a gente ande dentro do texto. Esse mapinha é o mesmo mapa que eu coloquei na semana passada. A gente viu até as terras de Judá, e agora você vai ver Efraim e Manassés. Está vendo? Manassés aqui é Efraim. Está vendo aquela mistura que a gente viu ali? Uma terra estava dentro da outra. É isso aqui, está vendo? Ao norte, está vendo? Olha, aqui está Manassés. Está vendo essa terra de Manassés? Dessa cor aqui é Manassés. E aqui a gente viu que, como eu disse para vocês, a terra mesclava. Está vendo como é que ela mescla? Olha bem, aqui está o terreninho de Efraim, né? Aqui assim passa a divisa, né, do terreno de Efraim, mas na verdade é o de Manassés, está vendo? Ele vem para cá e meio que mistura, que mescla. Então, para a gente começar a compreender as coisas de Deus, a gente tem que entender que muitas vezes o Senhor espera que a gente tenha essa disposição no coração para a convivência, para o relacionamento. E se você for notar o tamanho da terra dos filhos de José, Efraim e Manassés, eles ganharam a maior porção de terra. Está vendo isso aqui? Tudo aqui é dos filhos de Manassés. Desculpa, os filhos de José, Efraim e Manassés. Então a gente vê que é uma terra muito grande que o Senhor deu para os filhos de José. Os irmãos sabem muito bem que, na verdade, José era o filho querido de Jacó. Ele amava Jacó mais do que amava os seus outros irmãos, porque era o filho da velhice e tal. Então, na verdade, a gente vai encontrar que Deus, por outro lado, também abençoou os filhos de José com mais terra. Esses capítulos narram a posse da terra por Efraim e Manassés, os dois filhos, né, de José. E José era o querido, né, de seu pai. Sendo José filho predileto de Jacó, ele acaba por receber maior porção de terras. Note-se que Efraim não conseguiu destruir todos os habitantes da terra. O outro detalhe que eu quero deixar para a gente pensar é essa. Me ajuda a lembrar. Deus mandou Israel destruir todos os habitantes da terra ou deixar algum vivo? Tem certeza, Ninja? Então, o que você me diz disso agora? Viu, querido? Opa, tocou um celular aí. Viu, querido? Então, veja bem, Deus mandou eles destruírem todos os habitantes da terra, só os habitantes de longe que não era para destruir. E aqui de cara você está encontrando, nós estamos encontrando que eles não conseguiram destruir todos os habitantes da terra. Efraim vai dizer em Josué 16:10, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas são sujeitos a trabalho forçado. Então, queridos, Deus falou, quando entrar, destrói todos, mas os habitantes de longe, eles poderiam deixar com vida, os de perto não. Então, que de cara eles não conseguem expulsar o que Deus havia dito para expulsar. Um detalhe, tá, irmãos, que os irmãos já estão notando, é que nos capítulos anteriores, parecia, até o capítulo 12, por exemplo, parecia que Israel tinha destruído todos os inimigos e tomado posse da terra. Parecia que tinha limpado, a terra é nossa. Mas agora os irmãos vão notar outro detalhe que quero chamar a atenção, é que na hora da posse, tinham que vencer, matar o povo que habitava na terra. Esta é a grande realidade. Mas que na verdade, eles não conseguiram destruir os moradores da terra. O que isso te faz pensar? Sim, desobediência. Pode falar mais. Pastor Márcio foi na Bíblia. Deus avisou, se vocês não destruírem, esse povo vai servir de laço para vocês. Ia sujeitá-los ao, como é que fala? Idolatria, os deuses deles, as adorações deles. Então por aí nós estamos caminhando. A desobediência, porque Deus falou, destrói todos. O laço, pensa na convivência. Como seria conviver com um povo dentro da sua cidade,
que você massacrou e matou um punhado, mas não matou todos? Era a mesma coisa, querido, de você dormir com cobra. O que vai acontecer? Você dormir com a cobra? É sonhenta, né? O que vai acontecer? Vai dar problema. Um dia você vai ter problema. São os laços, né, que a gente vê. Então, querido, só para você ver. Aí a gente traz isso para a nossa vida espiritual, para a gente pensar no seguinte. Veja como é perigoso a gente não obedecer a Deus, a palavra que o irmão usou, não obedecer a Deus, e conviver com as pessoas que Deus diz para não conviver. Esse relacionamento se torna um laço, e certamente vai dar problema. Peguei as 3 palavras, desobediência, laço e problema. Se desobedecemos a Deus com relação aos nossos relacionamentos, isso aqui é relacionamento e convivência. Se desobedecemos a Deus com relação aos nossos relacionamentos e convivências, vamos cair em laço do inimigo e isso vai dar problema. Veja como é que Deus, então, ao dizer para o povo para agir daquela maneira, não era crueldade, mas era Deus orientando Israel quanto a algo sério, e que de fato vai acontecer lá na frente. Nós vamos ver Israel muito em breve, né, rapidamente. Israel vai outra vez para o exílio, vai ser exilado na Babilônia, porque na verdade o povo não cumpriu o mandado do Senhor. Agora, a ideia que a gente tem é que parece que Deus meio que está se distanciando de Israel. Por quê? Porque quando Israel cometia um pecado, até bem pouco tempo, Deus parava o povo da jornada e ali punia o povo. Mas agora você vai ver que é como se Deus estivesse mais abrandando agora a ira. Agora o povo não cumpre o mandado e você não vai ver Deus pegando o povo, fazendo ele parar. E ali Deus muitas vezes mandava alguma praga, alguma doença, e o povo era punido, e o povo se arrependia, e aí pedia perdão, se arrependia, e aí Deus mandava eles mais para frente. Agora você vai ver que Deus está meio que largando a rédea, tipo, aqui eles não cumprem, e Deus deixa passar, e mais na frente vai a mesma coisa, isso a gente vai começando a conhecer um lado de Deus, irmão, diferente daquele que a gente via lá atrás, onde Deus parava, punia e detonava, e é exatamente a forma como Deus hoje age comigo e age com você. Já notou que a gente, quando comete alguma falha, Deus, a ira dele não cai sobre nós, ele meio que permite aquilo. Claro que lá na frente vai ser tratado, assim como Israel, lá na frente vai voltar para o exílio. Sim, não para o mesmo lugar, não para o Egito, mas vai agora para a Babilônia. Mas na verdade, lá na frente, sim, Deus vai tratar, vai. Mas só que hoje a gente começa a ver que Deus já vai deixando aquilo acontecer e o povo vai continuando. Tá, queridos? E é a mesma forma como Deus age na nossa vida hoje. Então, queridos, eu tenho conversado muito com outros pastores e outros irmãos, e a coisa que a gente mais tem entendido é que se não houver em mim e em você temor de Deus, a gente cai no mais profundo lamaçal, porque a única coisa, querido, que nos mantém firmes com o Senhor é o temor de Deus. Aquele temor que a gente tem de Deus e até mesmo aquele medo das consequências do pecado. Isso é temor de Deus. Quando você tem medo da consequência do pecado, você foge do pecado. Por isso que eu fiz a pergunta aqui, como é que seria alguém dormir com uma cobra venenosa? Ainda bem que o irmão disse, vai dar problema. Tá? Então a gente tem que ter o temor de Deus no nosso coração, porque a atitude de Deus para conosco hoje, no presente, é exatamente como aqui. Agora Deus já não para e trava e detona. Um dia uma irmã me perguntou, na sala, dentro do curso, preparando para batismo, perguntou o seguinte, por que Deus hoje não faz como ele fazia no Velho Testamento? Porque o camarada lá atrás, que o camarada cometia um erro, ele detonava e julgava ali na mesma hora e resolvia. Entendeu, querido? E aí é que eu fui parar para pensar que Deus hoje, aqui na verdade Josué já começa a deixar o povo não destruiu todos os habitantes da terra que eu mandei, não tem problema, continua na terra. E aí é meio que Deus deixando a gente plantar para colher. Lá atrás, quando um homem pecava, Deus disciplinava ele publicamente para que todo Israel visse e temesse. Então Deus abria a terra, engolia a pessoa, né? Enfim, Deus fazia uma coisa grandiosa e tremenda e ali o povo travava. Mas
você sabe que não funcionava também, o povo continuava rebelde. Então hoje Deus age comigo exatamente assim com você. Ele te permite escolher e plantar algumas coisas. Você vai colher as consequências disso, o fruto, mas Ele te dá um tempo, uma oportunidade. Então, queridos, a gente vai notar então que o fato de Efraim não conseguir destruir todos os habitantes da terra, vai passar. Mas na verdade, isso se torna um laço no futuro para eles. Então a lição para nós é: cuidado, não permita que o teu inimigo espiritual, presta atenção, tá? Domingo passado Deus mandou pregar aqui e falar que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós não lutamos contra os seres humanos, nós lutamos contra seres espirituais. Então eu quero que você pense o seguinte: cuidado, não durma com o inimigo espiritual, porque vai dar problema. Põe o inimigo espiritual para correr. Amém, queridos? Não faça laços, não faça aliança, não entre em aliança com os teus inimigos espirituais, porque isso é armadilha para você, vai te derrubar. Não faça negócios, não assuma compromissos com o teu inimigo espiritual, aquele que veio para roubar, matar e destruir a tua alma, porque se você fizer, você vai ter problema e depois não vai adiantar chorar, porque depois que você planta, você colhe. Está entendendo? É o que a gente vai ver disso aqui. Só que um detalhe muito importante é que esta mesma situação vai acontecer também com Manassés. E por aí vai, tá? As consequências vão andando. A justiça, irmãos, em Israel fica muito clara quando as filhas de Manassés requerem sua herança, o que lhes é prontamente atendido. Aí nós já estamos lá no capítulo 17, vendo a aliança de Manassés. Um fato importante que chamou a atenção é que as mulheres em Israel, geralmente, elas não eram nem citadas. Mas aqui, da família de Manassés, houve um caso em que um dos filhos não teve filhos homens, só filhas mulheres. E aí ela chega e pede a parte da herança delas, e prontamente elas são atendidas, mostrando para nós que a justiça em Israel era a justiça de Deus e não dos homens. Ela era baseada sim nos princípios de Deus. Então essas filhas, elas têm a parte da terra que elas pedem. Versículo 3 e 4 vão falar isso para nós. Tem até o nome delas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então elas chegam até Eleazar, o sacerdote, e também ao lado de Josué, e pede a parte delas na herança, e prontamente elas recebem a parte da sua herança, mostrando para nós que Deus é justo, é um justo juiz, julga cada um de nós, e também dá para nós tudo aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Outro fato importante é que quando os filhos de Manassés requerem mais terra, porque eles eram mais numerosos, verso 14 mostra isso, eles ganham a terra, que eles chegam até Josué e o sacerdote Eleazar pedindo mais terra. O verso 14 assim: então os filhos de José disseram a Josué: por que nos deste por herança só uma parte, um quinhão, sendo nós tão grande povo? Verso 14, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado. Aí vai Josué no versículo 15, vai dizer: se sois grande povo, subi ao bosque e cortai para vós lugar ali, na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim vos é estreita demais. Está vendo? Região montanhosa de Efraim. Por isso que eu disse que a gente tem que estudar esses dois capítulos juntos. E aí então eles dizem, verso 16: a região montanhosa não nos bastaria, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro, tanto os de Bet-Seã, as suas vilas. E aí Josué vira para eles e fala para eles: olha, vocês são um povo grande, né? Então vocês não vão ter apenas uma sorte. E aí ele manda eles irem para a montanha, e ele ainda anima o povo e diz assim: tu os expulsarás, pode ir que você vai conseguir, você vai alcançar a sua terra. Então, queridos, esse fato é importante para nós, tá? E o fato, para a gente concluir, é que também os filhos de Manassés não conseguem expulsar todos os moradores da terra. Então Efraim não expulsou todos os moradores da terra, e também agora a meia tribo de Manassés não expulsa todos os moradores da terra. Versículo 12 e 13 assim: os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas terras,
pois os cananeus resistiram em habitar naquela terra. Entretanto, fortalecendo-se os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Meu Deus, mais um grupo, está deixando ali. Então, queridos, a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual, como eu disse, tá? E pegar os habitantes da terra que eram um problema para eles, e não trazer isso para nós dizermos que temos que expulsar pessoas da nossa vida, por exemplo. Nada disso. Mas nós temos que entender que o inimigo da nossa alma é espiritual. É o inimigo, o diabo, Satanás e seus anjos. Então a gente precisa, irmãos, expulsá-lo do nosso meio, expulsá-lo da nossa vida, da nossa casa, amém? Do nosso trabalho, amém? É aquilo que eu disse, Deus já não estava mais aqui, a partir daqui a gente vai ver que Deus vai agir assim. Deus já não estava mais agindo como no tempo passado, que se o povo não obedecesse, por exemplo, Deus dava para eles derrota, em cima de derrota. Aí eles iam no sacerdote, ou então ia no Josué, ou então no Moisés. Moisés orava a Deus, Deus falava, o povo pecou. É por isso que o povo está perdendo a guerra. Deus não faz isso aqui mais. Então é aquilo que eu disse, ele é meio que releva, é uma palavra difícil, tá? Falar que Deus estava relevando, mas Deus na verdade não, a gente vai ver que Deus não está fazendo isso mais, que a gente viu até então. Mas na verdade, o povo resistiu, na verdade resistiram na luta e eles não seguiram em frente. Tanto que na minha tradução vai dizer o seguinte, verso 13, tá, do capítulo 17, tá, irmãos? Diz assim, entretanto, olha bem, fortalecendo-se os filhos de Israel, tá vendo? Ou seja, aí lutaram e o povo persistiu em habitar na terra, que é o versículo 12, né? Os cananeus persistiram em habitar na terra. Na verdade a palavra minha aqui é persistir. O povo foi em frente, nós não vamos sair. E aí o verso 13 vai dizer que quando os filhos de Israel fortaleceram, eles viraram e sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Está vendo que faltou braço forte, faltou empenho em cumprir o mandato de Deus, a ordem de Deus que é destruir todos. A palavra melhor mesmo para isso aí é o que o Ninja falou, desobediência. Porque o povo deixou de ser zeloso pela ordem de Deus. A ordem de Deus era entra e destrói. E os irmãos que estão acompanhando a leitura e o estudo, já viram que houve tempo lá atrás em que Deus matou mais gente mandando cair saraiva do céu do que a espada. Ou seja, o povo insistiu, nós somos um povo pequeno, mas Deus mandou, nós vamos. Aí Deus viu a fé do povo, mandou saraiva, né, chuva de pedra, e a Bíblia diz para nós que morreu mais gente com a chuva de pedra que Deus mandou do que com a espada dos filhos de Israel, porque eles eram menores. Então, ou seja, quando há determinação, nossa, Deus opera milagre, igual aqui, mandaria fogo do céu, alguma coisa para o povo vencer. Mas o que está vendo aqui é morosidade, está vendo é corpo mole em obedecer a Deus. E quando a gente fica com corpo mole para obedecer a ordem, a palavra de Deus, é meio que Deus deixa, vai seguindo, vai no teu caminho, né? Hoje então a gente vive uma graça muito grande de Deus, quando o nosso livre-arbítrio, irmãos, determina muito na nossa vida. Isso também passa pelo temor de Deus. Quando a gente teme Deus, a gente usa o livre-arbítrio a nosso favor. Presta atenção. Quando você tem temor de Deus no teu coração, você usa o livre-arbítrio, a liberdade que você tem de escolher ou decidir, você usa isso a seu favor. Porque o livre-arbítrio me permite escolher a semente que eu quero plantar. Mas quando há temor de Deus, muitas vezes eu nem planto nada, porque eu sei que o fruto que eu vou colher é mau, é ruim, né? Então, vamos partir para coisas materiais. Vamos lá, uma coisa de fé muito comum, é o dízimo e oferta, por exemplo. Dízimo e oferta é uma questão de fé e é liberdade, é com liberdade que se faz. E aí eu tenho liberdade de plantar aquela semente do bem ou plantar a semente do mal, não plantando a semente do bem. E aí Deus deixa a gente livre, a gente simplesmente escolhe e planta. E às vezes a gente acha que está ganhando, porque papai, eu penso que estou ganhando, mas lá na frente eu vou ver que não, eu estou perdendo, eu plantei uma semente do mal e Deus deixou, e Deus não fez nada. Presta atenção, e Deus não fez nada. Então, quando há temor de Deus em nós, a gente usa o livre-arbítrio para o bem.
O livre-arbítrio é a liberdade que Deus me dá de escolher. Então, o que está acontecendo aqui, já da agora para frente a gente vai ver, foi com Efraim e Manassés, é que eles, na verdade, viu, ficam com o corpo mole para destruir os inimigos. Então, o que a Bíblia mostra para nós é exatamente isso. Olha, o versículo 10, então, do 16, vai dizer simplesmente assim. O 16:10 vai dizer: não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezé. E Deus não fez nada, deixou eles habitarem no meio deles até o dia de hoje, forçando-os apenas a trabalho forçado, na verdade. E aí o 12 e o 13 do 17 vai dizer a mesma coisa. Eles não puderam expulsar, porque os cananeus persistiram. Não, nós vamos viver aqui. Vamos lá, só para a gente entender melhor. Quando os cananeus persistiram, nós vamos viver, o que os filhos de Manassés tinham que ter feito? Pela palavra de Deus. Hein? Ido em frente, que Deus cuidaria do resto, como foi lá atrás várias vezes. É esse ponto que foi corpo mole. Não foi bem no diálogo, não. Foi mesmo naquele negócio. Não dá para nós, vamos deixar. Né? E deixaram, e aí isso virou um laço. Eles tinham que ir, Deus ia fazer a obra. É igual lá na frente nós vamos ver, os filisteus vão afrontar o exército de Israel, e vai afrontar. E o povo estava sendo zombado, os soldados de Israel eram humilhados por causa de um gigante, do Golias. Aí vai sair um menino lá da roça, o Davi, filho de Jessé, lá do meio das ovelhas, e vem cá e vem aqui, ele toma aquela luta, e aí aquele menino vai para a luta contra o gigante, e ele vai vencer o gigante com algumas pedras. Isso é a prova viva de que quando nós temos disposição para executar a ordem de Deus, não importa se eu sou um e se aquele gigante é grande, não importa se eu sou um e o exército deles vem com 1000, Deus vai fazer a obra, e basta alguma pedrinha, a pedra ungida, né, vamos dizer, né? Tem que tomar cuidado, eu vou até tirar essa pedra ungida aqui do vídeo lá, senão um pregador de uma igreja doida dessa aí vai vender pedra ungida para você derrubar Golias. Mas a pedra tinha uma unção especial, não tinha, irmãos? Porque não tinha lógica, ele pegou aquele, girou, e pai, soltou e acertou o gigante caiu. Não foi Davi. Não foi um milagre, é um poder que estava ali operando por trás daquilo. Então essa amorosidade Deus permite eles, e na verdade foi mesmo desânimo, foi corpo mole para não cumprir o mandado de Deus. E aí eu e você talvez estejamos vivendo hoje corpo mole. Talvez você e eu estejamos vivendo corpo mole, porque Deus está tão bom, tão compassivo, e Deus deixa a gente, né, para ir, e a gente vai, e anda, e depois a gente tem que entender que, por isso que eu disse, se você tiver temor de Deus, você vai usar a liberdade, o livre-arbítrio para o seu bem, para você angariar e ser abençoado e conseguir coisas, né, alcançar coisas na vida, porque você vai notar que o que nós temos que fazer, irmãos, é só adorar a Deus, mais nada. O crente não precisa de muita coisa, não, adora a Deus, Deus cuida do resto. Eu amo o Salmo 22:3, que diz assim: portanto, tu és o santo de Israel, estás entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, entronizado quer dizer que Deus pega o trono dele e coloca onde o povo louva a ele. Então, meu camarada, tudo que você tem que fazer é adora a Deus, louva a Deus. Deus vem com o trono dele e vai sentar no trono dele enquanto tu louvas a ele, e ele vai lutar tuas lutas, tuas guerras, e fica tranquilo. Nosso papel é só adorar a Deus e louvar, mais nada. A guerra é do Senhor, amém, queridos? A luta é de Deus, é ele que vai lutar. Mas aí a gente perde esse temor de Deus e a gente cai muitas vezes no pecado por não, na verdade, cumprir a ordem de Deus. A ordem era: mata todos e toma posse da terra. Agora eles estão largando, né, de lado, e não estão fazendo, tá, irmãos? Então esse é mais um detalhe que a gente precisa chamar a atenção. Não puder expulsar todos da terra. E aí eu trago outra vez para nós: cuidado, não deixe que o inimigo viva na tua tenda. Repito, o inimigo é o que se opõe a Deus, o Todo-Poderoso. É inimigo espiritual, igual diz a palavra, em Efésios. Então, querido, não habite, não permita que o inimigo, Satanás, habite na tua tenda, no teu coração, na tua mente. Não deixe que ele habite na tua casa, na tua família, tá? Corta todo o acesso dele, porque o que Israel está fazendo aqui, permitindo que os inimigos vivam com eles, depois vai virar um laço.
Ah, pastor, onde está o inimigo? Ih, o inimigo está no programa de TV que você assiste, o inimigo está na internet onde você acessa, o inimigo está na tua maneira de pensar. Tem gente que pensa diabolicamente mal, o inimigo está um punhado de coisa, o inimigo talvez está no teu temperamento. Tem gente que tem um temperamento que precisa ser transformado, então o inimigo está aí, irmãos. Então não permita, não deixa ele viver no teu coração, deixa só Deus habitar no teu coração, porque é aí que vem a vitória. A vitória vem porque o Senhor está presente, tá, queridos? Não adianta ser crente há muitos anos, não adianta ter lido a Bíblia toda, igual nós lemos aqui, não adianta você ter diplomas e um currículo bonito, se você não compreender que a nossa luta é espiritual, como falamos no domingo passado, e aí a gente está vendo que armadilha do inimigo, você vai cair, vai tombar, vai sofrer, e Deus não quer que nenhum de nós, irmãos, caia espiritualmente. Muito pelo contrário, o Senhor quer nos levantar e nos fortalecer, amém, queridos? Nos fazer crentes fortes espirituais, que daqui a 30, 40, 50 anos você vai estar mais crente do que estava hoje. É assim que Deus te quer. Mas Ele deixa e manda: destrói o teu inimigo. Pastor, como é que eu vou destruir o inimigo na minha vida? Talvez você está pensando. Como é que eu vou destruir as obras de Satanás na minha vida? Romanos capítulo 12 dá uma boa dica. Que diz Romanos 12, 1 e 2? Quem lembra? Mas eu queria que você abrisse e lesse. Porque isso é a chave, irmão, da vitória. Sabe? Pastor, como é que eu vou ficar crente 30 anos, 40? Pastor, 50. Pastor, como é que eu vou ficar firme com tanta luta que me rodeia? Pastor, como é que eu vou ficar firme, sendo que nem aposentar mais eu tenho esperança porque está mudando a lei? Pastor, como é que eu vou ficar firme com tanta tentação de mulher, de dinheiro, de bebida, de droga? Querido, eu vou te dar umas dicas hoje, porque essa mistura que Israel está fazendo ali, nós temos que trazê-la agora para o reino espiritual. Romanos 12, 1 e 2, irmãos, é uma regra linda e maravilhosa. Olha o que diz o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, o crente de hoje precisa anotar algumas coisas aqui com relação à guerra espiritual. Tem gente que pensa que se vence guerra espiritual só com blá, 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 blá. Por isso que tem gente hoje que vive uma vida imunda no pecado, confiando que o outro lá vai orar e Deus vai me guardar e vai me transformar. Não adianta. Não adianta o quanto você ora, não adianta o quanto você vai para ser benzido, não adianta quanto sacrifício você faça. Aqui está falando para apresentar o seu corpo como sacrifício, não é o corpo do outro. Está vendo? Para você apresentar o seu corpo. Primeira coisa, querido, corpo não é espírito, é você apresentar o corpo. Corpo é o quê? Isso aqui, ó. É subjugar o teu corpo. Sacrificar o corpo é obrigar o teu corpo a fazer algumas coisas. Você sabia que toda quarta-feira a gente obriga o nosso corpo a ficar de joelho 30 minutos para orar? E que eu sei que tem gente que não aguenta ficar 3 minutos? Pronto, você não sabe o que é que está dizendo Romanos 12. É obrigar. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o seu corpo como sacrifício é isso. É orar. Ah, meu Deus do céu, orar é a coisa mais complicada do mundo. É difícil uma pessoa consegue orar 3 minutos. Porque quando ela começa a abrir a boca, muda, a mente some. Começa a abrir, some. É difícil uma pessoa apresentar o corpo como sacrifício. É o corpo. Não é nada além, não é a alma, nem a mente, é o corpo. Então só estou trazendo para você ver o que é apresentar. Outra coisa, tem gente que não consegue viver sem adultério, sem prostituição, sem pecar na mente, no coração. Apresenta o teu corpo como sacrifício. O meu corpo é santo e ninguém toca nele. É assim que é o meu corpo. Por aí vai. E é só que aqui vai entrelaçar corpo e mente para que você seja abençoado no espírito.
Olha como é que esse texto fala. Depois vai dizer que ainda é para você apresentar o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Então, por isso que eu tenho uma birra com os meninos do louvor, eu preciso reunir urgente com os dois grupos, a gente conversar. Está vendo? Você apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, não adianta vir aqui cantar e tocar, querido, se o teu corpo não está sendo apresentado em sacrifício. Se você não sacrifica para orar, você não sacrifica para jejuar, você não sacrifica para ficar sem internet, você não sacrifica para ficar sem TV. Se você não faz isso, querido, não tem louvor, não tem adoração, só canta. Não é? Mas a gente às vezes tem prazer por umas coisas, tem prazer por futebol, tem prazer por um churrasco, tem prazer por um shopping, mas não tem prazer, não sacrifica para Deus. Mas eu estou sentindo falta de adoração, não está havendo adoração porque não tem corpo sendo sacrificado. O primeiro é o corpo, está dizendo, depois vai partir para a mente. O versículo 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela oração do vosso entendimento. Uma outra tradução vai falar mente. Então quer dizer, querido, se você pensava que a coisa era só espiritual, não. O espiritual depende de um sacrifício no nível da carne e da mente. Se não houver, se nossa igreja não voltar urgente para o sacrifício da carne e da mente, querido, não vai, o espírito está morrendo, porque ele depende. Por quê? Eu consigo fazer um desenho aqui para você entender. Nós somos assim, a nossa composição, a Bíblia diz para nós somos espírito, alma e corpo, nesta profundidade. Pare e pense, o desenho que eu vou fazer é o seguinte, olha, você é uma pessoa completa e complexa, você é composto de mais profundo em você, está o espírito, e depois, mais para fora do espírito, vem a alma, e depois da alma vem a capa que é o corpo. Para você chegar cá no espírito, você tem que passar por quem antes? Vou mostrar o desenho outra vez. Você é assim, espírito lá no fundo que vai voltar para Deus, quando você morrer, é ele que vai voltar para Deus, diz a palavra. O pó, a carne volta para o pó, o espírito volta para Deus. Então, segundo a Bíblia, você é espírito cá no fundo, depois, mais superficial, a alma, e mais superficial de tudo é o corpo. Então, vamos lá. Para a gente chegar cá no espírito, nós temos que passar por quem? Primeiro não estou ouvindo. Primeiro é o corpo, carne, e depois vem o quê? A alma, que é um pouco mais profundo, mas não é ainda o final. E no fundo de tudo está o quê, de acordo com a Bíblia? O espírito, que vai voltar para Deus é o espírito. Mas tudo perpassa por essa linha, não funciona. Por isso que a gente é crente, às vezes, 30 anos, irmãos, e não foi transformado, como Jesus disse, para ser transformado da água e do Espírito. É o Espírito que Deus está arrumando para morar com ele, é o Espírito. E aí, você não investe nem na carne, e nem na mente, nem na alma, no entendimento, você não chega a atingir o nível espiritual que Deus agrada. Por isso que nós precisamos de caminhar para buscar a perfeição como Cristo. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, querido, olha como é que se a gente falha, aí depois a gente fica enrolando, é uma enrolação tremenda, porque nós não conseguimos alcançar esse nível. Primeiro a gente tem que oferecer o corpo como sacrifício. Te dei umas dicas. Começa a partir de hoje a sacrificar o teu corpo. Começa a ser fiel no teu corpo para Deus. E depois vai para a tua mente, começa a pegar a tua mente e obrigá-la a ser transformada pela renovação do seu entendimento em Cristo Jesus. Obriga a tua mente a pensar no Senhor, adorar o Senhor. Tua mente, pensamento mesmo, para você ver se o teu espírito não vai ser edificado. E aí você vai vir para cá, fogo puro, para poder ministrar, para poder cantar, para poder ensinar, para poder tocar. Fogo puro, porque para chegar lá no espírito tem que passar a carne, a mente, para chegar lá. Então, querido, por que você acha que Davi orava tantas vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite? Por que Daniel orava daquela maneira? Por que será? Porque é assim que funciona. Não tem outro jeito, querido. Eu preciso que a gente abra o olho, tá? Para essas realidades. Então, como é que nós vamos expulsar os inimigos da nossa alma, os inimigos que querem nos destruir espiritualmente? Se a gente começar, irmãos, a caminhar
corpo, alma e espírito, íntegros, fiéis ao Senhor, cheios da graça de Deus, para que a gente consiga então alcançar a graça e a misericórdia. O que nós temos hoje, nós podemos falar disso depois, irmãos, eu vou montar um estudo sobre isso para trazer para a igreja, para você ver que na verdade o que a gente tem é gente que o corpo não glorifica a Deus, é guloso, come comida para morrer, não jejua, o corpo é malhado, vai na academia, malha o corpo, mas não é para glorificar a Deus, né? Pessoas que andam no nudismo, pelado, pelada, pessoas que não cuidam do corpo, não levam o corpo a adorar a Deus. Deus, quando vai instituir o culto, Ele vai mandar até que as roupas que os sacerdotes usam, tem que ser roupas especiais para se apresentar diante de Deus. Tá? Para eles subirem a escada, Deus mandou que eles tivessem um bermudão por baixo, porque eles usavam aquela túnica, e quando eles fizessem assim, para não mostrar a nudez. Então Deus tem um zelo pelo corpo, mas hoje as pessoas não estão nem aí pelo corpo. O corpo tanto faz. Tem gente que vem aqui para frente, ou enfim, vai para um culto, maltratando o corpo e acha que não tem nada a ver. Não tem, porque nós estamos vivendo essa época aí. Ó. Se você não expulsa o inimigo espiritual da tua alma, Deus vai deixar ele lá. Só que vai ter problema. Você vai ter problema depois. Então, a gente vê que o corpo do povo é muito... Hoje o corpo não adora a Deus. Ninguém adora mais com o corpo, essa é a verdade. Ninguém adora mais com o corpo. Eu fui fazer uma palestra numa igreja e um dos pastores compartilhou comigo. Ô pastor, não estou aguentando mais a equipe de dança que tem na minha igreja. Aquelas equipes de dança. Aí eu peguei e falei, rapaz, é mesmo? Não. Eu falei, olha, é o seguinte, eu falando para ele, né? Até hoje eu não descobri. O que tem a ver aquelas danças com culto? Eu nunca descobri aquilo. Por quê? Dança em culto? Não entendi. Aí eu compartilhando com ele, e ele falou comigo que já não aguentava mais e precisava tirar aquilo da igreja. Aí eu peguei, mas ele falou que tem uma resistência de um dos líderes da igreja para tirar. Aí eu pensei assim, esse camarada está exagerando. Porque todo lugar que eu fui, essas danças, ele fica lá na frente e tal, né? Falei, esse camarada está exagerando com esse negócio de dança. Eu pensei comigo, está exagerando. Aí quando eu cheguei na igreja, com 10 minutos, 5, 10 minutos de louvor, eu já não aguentava mais ficar, me deu vontade de sumir de lá. As mulheres que dançavam, tanto pulavam aqui na frente, subia no púlpito, como vinha para o meio da gente, jogando aqueles panos, que sei lá de onde veio aquele pano que elas usam lá, sei lá se tem tá limpo, tá sujo, no nariz da gente. Eu falei, não aguenta, nasceu, sentou. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Que corpo é aquele? Que faz parte do culto. Não tem santidade mais no corpo, querido. O corpo é vulgar, o corpo é para sensualidade, o corpo é para mostrar, tá? Para mostrar para os outros. Então, não tem corpo glorificando a Deus. O corpo não consegue ajoelhar. O corpo não consegue contemplar a grandeza de Deus. O corpo é maltratado, o corpo não adora a Deus mais. Tudo bem, é um ponto só. Depois, quando vai para a mente, então, misericórdia, a mente não consegue pensar em Deus um segundo na vida. A mente não consegue ler, você começa a ler, dá sono. Então, se a gente não consegue passar pela etapa corpo, subjugar o corpo, você não consegue passar pela mente e levá-la, subjugá-la a Cristo, você não vai chegar nunca no nível do Espírito, você nunca vai adorar a Deus, porque João diz que Deus é Espírito e Ele busca para si adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Não tem adoração. Você pensa que chorar é adorar? Não é. Você pensa que gritar na igreja é adorar? Não é. Tem nada a ver. Tem gente que arrepiou, achou que está adorando, né? Chorou, não, rapaz, te belisca aí, se eu quiser fazer você chorar, eu choro. Pega uma agulha, chucho no seio, você vai chorar. Ou então, começa a fazer piada aqui, você vai pular, você vai rir, conta uma história triste, você vai chorar. Nada disso, querido. Vou preparar um estudo e talvez a gente até interrompa uma quinta ou num domingo, para que você entenda, querido, que não tem outro caminho. As pessoas hoje confundindo. É corpo, sacrifica o corpo e passa por ele, sacrifica a alma, a mente e passa por ele. Na hora que você chegar cá, você vai ser recebido por Deus Todo-Poderoso, vai ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Por isso que você pode ter essa experiência aqui dentro da igreja, pode ter ela em casa agora quando você chegar. Subjuga o teu corpo, chega lá e fala, corpo, eu vou adorar o meu Deus. Joelha, sei lá o quê, mas é o corpo, para com esse corpo. Olha, você viu que eu falei para com esse corpo? Tem muita mulher, tem muito homem que não consegue parar para Deus. Mas para um jogo, para um filme, para alguma coisa, mas para Deus não para. Inventa 1000 trabalho, inventa 1000 atividades,
mas o corpo não para Deus. Você acha que é porque que Deus descansou no 7º dia e instituiu um dia de descanso? Um dia para ser do Senhor, para parar. Você não tem muito tempo durante a semana, para 1 minuto, para 2, para 3, mas Ele espera que você pare. Não funciona, querido. As respostas vêm de Deus assim, ó. Quando você passa pela carne, pela mente e chega no Espírito, as respostas vêm na hora, vem na hora. Deus abre porta, abre caminho, Deus faz milagre. Quando você vive, isso é que a gente chama de viver no Espírito, é isso, querido. Viver no Espírito é passar a camada da carne, a camada da mente, e viver cá no fundo do Espírito. Isso não tem magia, não tem nada, é processo. É você tirar mesmo, sabe? Você tem que ter esse esforço. É por isso que Romanos 12 vai falar sobre sacrifício. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Sacrifício é isso, é machucar, querido. Sacrificar é machucar, sacrificar é ferir, sacrificar é obrigar, sacrificar é trazer a força. Isso aqui é sacrifício. Quantos aqui já saíram para trabalhar, irmão, sem condições, porque era obrigado a ir, porque precisava trabalhar, precisava do dinheiro, e sabia que nem se fosse no médico seria uma boa coisa, você foi. Quantos aqui já fizeram isso alguma vez? É isso que é sacrifício. Mas você não sacrifica mais, querido. Hoje, você passa um dia mal, você não sacrifica e não vem à igreja. Hoje você passa um dia mal, você já nem ora. Hoje não tem clima para orar, hoje eu estou muito ruim. Primeira coisa que a gente perde a vontade de orar. Não sacrifica. Deus agrada disso. Quando você obriga em corpo, eu é que mando. Hoje nós vamos orar. Pronto. Você passa a camada da carne. Aí quando você consegue focar a tua mente, você para aqui que eu estou orando a meu Deus. Você passou aí, querido, você vai vazar pela parte do Espírito. Aí você vai ver o milagre vai acontecer na tua vida e na vida de muita gente que você está ali na presença do Senhor. Então, queridos, tudo isso para a gente compreender que eles deixaram o inimigo habitar com eles e isso foi mal. Causou um dano terrível. E nós precisamos expulsar os inimigos espirituais da nossa vida para a gente sair da derrota e começar a caminhar em vitória em nome do Senhor. E acabamos aqui dizendo como é que você vai conseguir. É espiritual o inimigo, então você vai vencê-lo com armas espirituais. Não adianta blá blá blá, não adianta pedir ninguém para orar, não adianta, tem que ir lá. Jesus quando falou, olha, quando for orar, faz assim, não faz como os hipócritas. Vem cá, vai para o teu quarto, o teu aposento, tranca a porta e lá fala em segredo. É subjugar, é obrigar corpo a se trancar no quarto, é obrigar a mente a falar com o Senhor, e aí o espiritual acontece, e a gente vai ser mais do que vitorioso. Amém, queridos? Seguindo, já encerrando, nós podemos concluir, irmãos, que Deus de fato guarda a sua promessa por causa do seu grande amor e zela por cumpri-la. O fato de nunca Israel ter expulsado todos os inimigos é uma clara demonstração de que a promessa de Deus chega até nós. Quando Israel não destruiu seus inimigos, eles criaram ali uma situação em que a graça e a misericórdia de Deus chegou até nós. Por que chegou até nós? Porque já que Israel não conseguiu tomar posse por completo da terra prometida, a terra material, isso hoje nos dá a oportunidade de alcançar a terra espiritual. Por quê, pastor? Porque da mesma maneira como Israel está fazendo ali com os inimigos físicos deles, materiais, eles fizeram cá no futuro também com o inimigo espiritual, quando eles não permitiram que o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que habitou entre eles, permitisse que ele habitasse. Preferiram Barrabás. Preferiram um homem carnal, um homem mau, desde o início. Então Israel vai continuar preferindo que o inimigo viva no meio deles, ao passo que o Senhor é quem deve habitar no nosso meio. Então isso traz até nós, então, a promessa de Deus de uma vida eterna com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E assim nós encerramos, para que na semana que vem a gente continue nosso estudo.